Olá, paz seja com todos! Vamos seguir juntos na nossa jornada de leitura bíblica. Se você está aí ocupado agora na correria do dia a dia, vai ouvindo enquanto você está lavando a louça, ou está dirigindo, ou está aí limpando a casa, coloca a palavra de Deus para você ouvir. Ouve a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Às vezes você pensa, nossa, parece que eu tenho pouca fé, Senhor, aumenta a porção da minha fé. Tá aqui o segredo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A minha missão é fazer com que você se apaixone pela palavra. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Nela você encontra instrução para tudo que você precisa. Tudo está contido aqui na palavra de Deus. Leia, medite, ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias. Medite naquele texto que você leu. Faça o seu devocional. Tenha uma vida diferente. Você vai ver que a partir do momento que você colocar a leitura da palavra de Deus diariamente na sua vida, a sua vida será diferente, a sua casa será diferente, o seu caminho na terra será diferente e você ainda receberá do Senhor a salvação que Ele tem para cada um de nós. Vamos lá? Hoje nós vamos continuar na história de Jacó, então vamos para Gênesis capítulo 31. Agora será o 31 e o 32. Vamos juntos acompanhar a história de Jacó? Gênesis capítulo 31, versículo 1. Trouxe aqui uma água. Esse tempo seco. Vamos lá. Então, ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Lia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de Labão, vosso pai, para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia isso, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados são o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonho que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo do Senhor em sonhos: Jacó. E eu lhe disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te, sai desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não. Nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro? Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os seus camelos,
e os levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, e alcançarem Padã para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão indo a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com todo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos, e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. E alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que te esquivaste de mim e levastes as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para te fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te queiras ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia que dizia comigo, se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo. E assentou-se sobre eles. E apalpou Labão a toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se todos os meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo que me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó:
Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo que vês meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas e aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que sejas por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar-Saduta, porém Jacó chamou Galeede. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti, por isso se chamou o seu nome Galeede. E Mispá, porquanto disseste: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão para cá, e esta coluna para cá, para mal. E o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Capítulo 32. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes dizendo Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó teu servo: Como peregrinei, morei com Labão, e me detive lá até agora, e tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar.
e passou ali aquela noite e tomou, do que lhe veio à sua mão, um presente para o seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, e 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-o na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante da minha face e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és? Para onde vais? De quem são estes diante da tua face? Então dirás: São do teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos aos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme esta mesma palavra falarei a Esaú, quando o achardes. E direis também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face, ele, porém, passou aquela noite no arraial. Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 filhas e os seus 11 filhos e passou ao val de Jaboque. E tornou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a junta da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Terminamos a nossa leitura de hoje. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te damos graças, ó Deus, pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela tua infinita bondade e amor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua fidelidade, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua misericórdia. Senhor, entra agora, Pai, na casa, na vida, na situação de cada pessoa que tem ouvido a tua palavra, pois sabemos que a tua palavra ela é viva e é eficaz. Senhor, em nome de Jesus, que haja cura da alma, que haja cura do coração, que haja cura física. Senhor, em nome de Jesus, entra nas famílias, entra no coração, entra na mente, que a tua palavra possa gerar transformação na vida, na casa e no lar de cada um que está ouvindo a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e compartilhe a palavra de Deus, porque ela vai gerar transformação não somente na sua vida, mas também na vida das pessoas que estão próximas de você. Beijos, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.